Olá, gente, boa noite, tudo bom com vocês? A gente vai começar a nossa live hoje com o tema Adolescer com HIV. Olá, bem-vindo, sejam todos bem-vindos. A Renata já chegou, que bom, a gente vai poder começar. Calma aí. Nosso tema hoje vai ser sobre adolescer com HIV. Oi, Renata! Oi. Que bom que já chegou aqui. Nós tivemos várias perguntinhas hoje à tarde. E aí o pessoal está bem curioso para aprender um pouco mais sobre esse tema. Né? É um tema bem interessante. E também para a gente conhecer e ver que todo mundo pode, né, ter uma oportunidade de ter uma vida mais saudável e também de compartilhar outras experiências, né? É, Que Renata, bom. você está me ouvindo bem? Eu tô, mas você tá me ouvindo? Porque pra mim o meu vídeo tá, tipo, parado. Tá que nem a Elsa do Frozen. Eu tô te vendo e tô te ouvindo bem. O pessoal Tá. tá ouvindo bem? Ana Beatriz, Lúcia, Diego, Fer É, Diego. perdão. Ah, tá. Ah, sim, tá ouvindo bem. Então, Renata, a gente vai começar a nossa live para a gente aproveitar esse tempo que a gente tem para estar respondendo essas perguntas que surgiram hoje, tá? Então, vamos Tá. apresentar a nossa convidada, Renata Peraí. Bubaduê. Tem um perfil aqui no Instagram também com o mesmo nome, Renata Bubaduê. Ela é enfermeira, professora e pesquisadora. Ela tem a graduação pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela está exercendo o ensino como no ensino particular, né, Renata? Mas ela também mantém parcerias com outras universidades, tanto no Brasil quanto no exterior. E ela também tem um blog. Fala aí, Renata, pra gente um pouco do teu blog, como é que o Ah, pessoal te encontra, de onde você fala agora pra gente. então, eu tô no interior de Goiás, na fronteira entre Goiás e Brasília. Então, bem pertinho do Distrito Federal. É numa cidade pequena chamada Valparaíso de Goiás. E aí eu tô Uhum. trabalhando numa faculdade aqui. E surgiu a ideia de eu criar um site, um blog, para divulgar informação científica com uma linguagem um pouco mais acessível, e aí, nesse sentido, até para popularizar que algumas coisas parecem muito distante assim das pessoas, especialmente a pesquisa, sistemas de pesquisa. E aí eu achei que poderia ser uma boa começar a compartilhar textos sobre isso, numa linguagem um pouco mais assim direta, né? E aí Uhum. como eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever, aí eu disse, eu vou começar com o blog, que é um pouco mais seguro para mim. Tá bem. Deixa eu tentar aqui fixar o comentário para quem for chegando e saber do que a gente vai falar hoje. Chegou também aqui ai, gente, Aires Vera. Acho que falei correto. E a Jéssica também, psicóloga. Eliana, sejam todas bem-vindas. Então, Renata, eu vou fazer aqui a nossa primeira pergunta, tá? Para a gente saber o que que é o HIV, né? Como é que Então, acontece essa transmissão aí e também como a gente pode saber quem tem, como é que eu posso saber que eu tenho HIV ou não? então, o HIV, ele é um vírus, né? É um vírus da imunodeficiência humana. E ele, o que ele faz é que ele tem um período de incubação no nosso corpo, que a gente chama de janela imunológica,
são 30 dias de janela imunológica. Então, 30 dias eu posso estar infectada com HIV e posso não ter manifestação fisiológica, né? Meu corpo, se eu fizer um teste, eu posso ter falso negativo. Por isso que quando se faz o teste de HIV, se faz o teste 2 vezes, né? Você faz primeiro, se a pessoa teve alguma exposição, ela transou sem camisinha, ela é usuário de drogas e compartilhou seringa, etc. Ela vai fazer um teste. Ela foi lá no serviço, ela vai fazer um teste. E aí, se esse teste der negativo, ela vai voltar daqui a 30 dias para fazer um novo teste para confirmar, né, que realmente ela não foi infectada. Geralmente, se ela foi. Se a gente tem um teste positivo, depois é solicitado um teste confirmatório. Porque se existe falso negativo, também existe falso positivo. Uhum. Então, dois testes que são feitos. É um vírus, esse vírus, ele pode ou não causar a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né, ou SIDA. E então, uma síndrome, ela tem diversos sintomas e sinais e manifestações. Então, existem várias possibilidades de como isso pode se manifestar. Então, às vezes, as pessoas vão ter depressão imunológica, às vezes elas vão adquirir alguma doença oportunista, que se fala, que é uma doença que entra porque o sistema imunológico está baixo, e às vezes elas vão apresentar fungos, candidíase. Então, isso quando ela já está com a AIDS, né? Uhum. Mas, se você descobre o HIV no início, e você inicia o tratamento antirretroviral, que são os medicamentos, né, para o HIV, que popularmente as pessoas começaram a chamar de coquetel, lá na década de 90, você pode não desenvolver a doença. Então, você tem o HIV, você tem o vírus, mas você tomando o antirretroviral, inclusive se você tem uma boa aderência ao tratamento, tomando os horários todos os dias, a medicação, faz as consultas periódicas, faz os exames periódicos, você pode ficar com essa carga viral num nível indetectável. Que Uhum. isso quer dizer que você tem um controle, né, já do sistema imunológico, e você consegue aumentar, porque o HIV ele atinge umas células que são células muito específicas, que é o CD4 do sistema imunológico, que são as células que avisam para o sistema imunológico que ele está doente. Uhum. Então, como ele ataca esse Um sistema de essa célula defesa, né? específica, e essa célula específica, o que o nosso corpo faz, ele adoece, e as nossas células que deveriam produzir essas defesas, elas não recebem um aviso, porque o HIV destrói a célula que manda o aviso. Uhum. Então, se ele não recebe o aviso, ele não cria defesas. Aham. Então, por isso que é uma doença que é bastante complexa, mas quando você detecta o vírus, né, você pode nem desenvolver essa síndrome. Você Uhum. vive uma vida normal, você pode casar, pode ter filho, pode namorar, pode frequentar a escola, pode Aham. tudo. Então, assim, digamos que um adolescente teve uma relação sexual sem o uso do preservativo, sem a camisinha, e aí ele quer fazer o exame no dia seguinte. Não vai acontecer Uhum. nada, ele tem que esperar um intervalo ali de pelo menos 30 dias, e aí ele vai fazer É, o exame, né? o ideal é que, se ele tem essa exposição, ele busque o serviço de saúde. Lá no serviço de saúde vai ser orientado, né, de acordo com. E ele pode fazer o exame
Por logo conta em da seguida, janela, mas né? vai precisar fazer de 30 dias depois, por Aham. causa dessa janela imunológica. Então, vai depender muito do serviço, né? Como que eles vão proceder. Tá. Olha, chegaram mais pessoas aqui, a Camille Matos, a Érica, a Ana Luísa. Bem-vinda, Ana Luísa. Maris Prado disse excelente esclarecimento. Isabel tá por aqui também. Tem uma Barbie, acho que é Bárbara, né? Então sejam bem-vindos, se vocês estão acompanhando a gente. E Renata, por que a gente precisa falar sobre o HIV na adolescência? Será que adolescente pode ficar doente? Qual a importância de estar conversando sobre esse tema? Então, hoje em dia, né, o boletim epidemiológico último de 2019, ele mostrou que tem aumentado os casos de infecção por transmissão horizontal. Isso quer dizer, transmissão horizontal são sexos sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão sanguínea ou instrumentos perfuro-cortantes, né? Quando é algum profissional de saúde mais frequente, né? Ou mais pode ser também algum acidente doméstico, né? Uma pessoa que, né, tem HIV, se corta e outra pessoa não sabe, enfim. E ela tem uma porta de entrada. Mas hoje em dia, né, já aumentou bastante, de novo, o número de jovens de 15 a 24 anos com HIV. Foi um aumento exponencial, na verdade, de 62% em relação ao ano anterior do número de casos, né, de infecções, sendo que os meninos se infectam 3 vezes mais do que as meninas. E aí tem várias questões, né, que no boletim epidemiológico tem de bem discernido, assim, que é um pouco até de volta às origens do surgimento do HIV, porque o número de infecção tem aumentado em homens que fazem sexo com homens de novo. Então, a gente tinha feito uma desconstrução, né, de estigma, tá fazendo muito dolorosa, né, para tirar esse estigma de ser uma doença associada à homossexualidade, à promiscuidade, mas infelizmente hoje, né, na juventude tem se aumentado o número de casos em homens que fazem sexo com homens, especialmente na idade de 15 a 24 anos. Uhum. E aí, para saber se a pessoa tem, ela precisa ir a uma unidade de saúde fazer o exame, né, de sangue específico para isso. E ele precisa ir acompanhado? Não, de acordo assim com o código de ética e com as questões de ECA, de direito, etc., tá? Não sou expert no assunto, mas tanto o adolescente quanto a criança tem direito, né, a sigilo e a fazer alguns procedimentos sozinho. É claro que tem parâmetros, né, de crescimento e desenvolvimento para isso, não é todo mundo, mas a maioria, né, dos exames, eles precisam sim da autorização do responsável quando é menor de Uhum. idade. Tá. Deixa eu ver o que mais aqui. Gabi Paz, Léo, Estela Mari chegou. Ai, meu Deus, Jota Estela Maris é Bach. a dona e proprietária do cuidar da pessoa com HIV. Sejam bem-vindos, todos vocês. Ai, tem um RSN Souza. Que mais? Fernanda Gama. A Iris Veras. Esse nome eu não consigo, eu ainda não consegui decifrar. Ah, é a Ana, é É, uma amiga minha. tá. A Sejam Ana. todos bem-vindos aqui. Renata, então, quais são os desafios que o adolescente que
vive com HIV, ele encontra, né? Porque também tem aquele adolescente que já está com HIV, com esse histórico, né, de HIV desde o nascimento. Também tem essa possibilidade. E tem esses que surgem mesmo durante a adolescência, pelas suas relações sexuais desprotegidas ou por outros tipos de comportamentos, né? Que, como você falou aí. E aí, Então, quais são os desafios, os impactos? Porque tem tratamento, como é esse tratamento? Enfim, fala aí um pouco pra gente. tá. Então, a infecção pelo HIV, ela pode ocorrer pela via horizontal, como eu já falei, mas ela também pode ocorrer pela via vertical, né? Via vertical é quando uma mulher grávida, por N motivos, né, que não vai entrar aqui em questão, porque a gente também não está aqui para julgar, mas pode acontecer, né, dessa pessoa, ou ela se infectou e ela não sabe, ou ela tá na janela imunológica quando ela faz o teste lá no durante o pré-natal, etc. E ela, por algum motivo, não fez a profilaxia da transmissão vertical. Ou não existia a profilaxia da transmissão vertical quando ela engravidou, né? Porque foi uma das coisas que aconteceu durante a minha pesquisa de mestrado, que maioria não, todos os membros da família, todas as mães que eu entrevistei, elas elas engravidaram e se infectaram numa época em que no Brasil ainda não existia tão disponível amplamente a profilaxia da transmissão vertical, né? Profilaxia é a prevenção dessa transmissão durante a gravidez, o parto ou a amamentação. Então, hoje essa prevenção ela existe e ela consiste, né, na administração de antirretrovirais à mulher, né, durante a gravidez, a administração de zidovudina endovenosa, né, antes do parto. O bebê ele toma AZT até 2 horas depois, né, do seu nascimento e durante 42 dias após, né, essa exposição. E aí faz um acompanhamento e, na maioria dos casos, quando se é feita a profilaxia, né, completa, a infecção ela não ocorre. Uhum. Mas existem casos que podem ocorrer, né? Então, existem situações que os adolescentes eles podem enfrentar nas duas vertentes. Então, imagina que você foi infectado quando era criança, né, durante o parto, e aí você tem todo um processo de crescimento com HIV. É diferente do que você se infectar quando você é um adolescente, né? Então, o processo de crescer com HIV, ele permeia diversas questões que eu comecei a estudar, inclusive no grupo da professora Estela, lá em Santa Maria. E aí, ele envolve questões que do próprio do esconder do medicamento, a família se reorganiza, né, para a criança aderir ao tratamento, mas a criança não sabe porque ela toma remédio, ela não sabe porque que ela vai no serviço de saúde com frequência, ela não sabe por que a rotina dela é daquela maneira, até porque é a única rotina que ela conhece. Então, para ela, aquilo é o normal, né? É a Uhum. normalidade da vida dela. Só que à medida que ela vai se inserindo no colégio e ela vai tendo contato com os pares, com outras crianças da mesma idade, ela começa a ver que existem diferenças, né, do, do que é a rotina dela e dos colegas, né? Então ela pode perceber que alguns colegas não tomam medicação todos os dias, ou ela pode comentar que ela vai regularmente no serviço de saúde e os colegas não vão no hospital, eles vão no consultório, por exemplo. Então, essa criança, à medida que ela vai crescendo, ela começa a se questionar, né? E questionar os pais Uhum. por que a rotina dela é diferente. Então, uma das demandas, né, que surge tanto para o pai e para essa criança é a revelação do HIV.
E aí a revelação, ela envolve diversas questões, desde um preparo da família para conversar sobre isso com a criança, Uhum. tanto um preparo dos profissionais para falar desse assunto também, porque às vezes não é fácil conversar sobre um assunto como esse, né, com uma criança, enfim. E a maneira que se conversa, né, porque você quer conversar de uma maneira que essa pessoa e que essa criança ela não se sinta mal por ter uma condição de saúde que é crônica, né? Que é uma Aham. condição que é controlável, que ela pode ter uma vida normal, que ela pode casar, ter filhos, estudar, namorar, Ah, trabalhar. uhum. Então, hoje à tarde teve uma pergunta que foi assim, vou colocar aqui. Uma pessoa com HIV pode ter relações sexuais? Pode. Ela pode ter Assim como namorado? pode. Assim como todos nós que devemos usar camisinha, né? Não é diferente. Todo mundo tem que usar camisinha. Então, não, isso não tem nada de diferente. A Uhum. pessoa com HIV, o adolescente com HIV pode namorar, pode transar, pode Trabalhar? trocar de namorado, trocar de namorada, Uhum. tudo igual. Aham. A única diferença é que é, ele tem que tomar uma medicação todos os dias, fazer um cuidado, né, de periódico no serviço de saúde, mas isso também a gente também faz, né? Check-up, a gente vai em vários médicos. A única diferença é que a pessoa com HIV ela vai no infecto Uhum. regularmente. Toma uma Tá. medicação todo dia, mas é, é como qualquer doença crônica, Aham. que quando controlada E esse relacionamento ele pode ser saudável de que forma? Assim, a pessoa tomando os medicamentos, e nas suas relações fazendo o uso do preservativo. é, tem isso, mas também tem a questão que à medida que é como qualquer outro relacionamento. Acho que os relacionamentos saudáveis, eles envolvem conversa e diálogo. Uhum. Então, isso também é uma escolha do adolescente, da pessoa, se ele quer, né, contar para o seu parceiro que ele tem HIV, porque às vezes para ele não é uma questão, né, mas também pode ser algo que vai ajudar, que vai até aproximar uma relação. Então, depende muito de cada caso, né? Mas o que tem, eu me lembro ainda de um estudo da psicologia que uma das questões só que acontece é que às vezes esse ocultamento, esse silenciamento, esse segredo que Uhum. esse adolescente guarda, essa criança guarda, pode estar ligado muito à questão da identidade, né? Então, como se ele estivesse escondendo parte da identidade dele, parte da vida dele. E aí depende da pessoa, né? Depende da pessoa se ela se sente confortável em dividir isso ou não, porque o estigma e o preconceito ele ainda é muito presente, apesar da gente Uhum. tentar desconstruir muitas coisas, né? Ainda tem muito disso. E então depende muito do quão segura também, né, quão seguro esse adolescente se sente nessa relação com esse parceiro e quão confia, né, para dividir Uhum. essa informação. Tá. Deixa eu ler mais quem chegou por aqui. Tem Paula. Ai, calma aí, que perdi aqui. Paula, Cláudia Barreto. E tem uma pergunta aqui, Renata. Se uma Né? manicure, ela pode ser infectada, né, contaminada pelo HIV durante o trabalho ali. Ela, como profissional, fazendo ali o trabalho de manicure, lixando unha, tendo contato
algum ferimento, se caso vier surgir ali numa beliscadinha da unha, ou lixando É, mesmo. Ela, como profissional, pode ser com. então, o ideal é você, né, cada pessoa ter o seu próprio kitzinho, né? E vai depender muito da situação que ela vai estar. Mas é difícil, Uhum, porque o lixar unha, né, não tem nada a ver. Você não tem nenhuma possibilidade de você infectar porque você está lixando uma unha. uhum, O que pode acontecer é de algum acidente, como você falou, né, dar um piquezinho ali, mas a manicure também tem que ter uma porta de entrada e tem que uhum, tocar ali, né, naquele sangue e essa porta de entrada ter contato. uhum, Então, se o cuidado dela, né, tá no tocar, etc., não tanto. O próprio material, né, ele, o vírus do HIV, ele é um vírus bem michuruca quando ele tá fora do corpo. Ele não é uhum, um vírus que vive muito tempo fora do corpo, né? Ele uhum. vive um tempo ali na superfície, ele tem a meia-vida dele, mas ele não é um vírus que vai ficar dias no, né? Ele é Uma coisa mais o, breve, né? o Covid-19 dura mais tempo na superfície do que o HIV. Uhum, tá. Tem mais um comentário aqui. A Verônica chegou agora. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa live. A gente está falando sobre adolescer com HIV, com a Renata. E a Renata falou ainda agora sobre os preconceitos, né? A questão até da rotina da criança, do adolescente ser diferente das outras crianças quando ela está na escola, de ter que tomar o medicamento, ter horário. Até mesmo reações adversas podem acontecer, né, Renata? E aí, como é que o colégio ele pode estar orientando os seus alunos a não tratarem diferente esse aluno que precisa tomar esse medicamento? Então, depende muito do conhecimento dos colegas do diagnóstico, né? Uhum, O diagnóstico de HIV geralmente não é algo que é divulgado muito para muitas pessoas. Ele não é um uhum, diagnóstico que as pessoas divulgam. Não é como, por exemplo, uma criança com câncer que tem até um apelo de caridade em você mostrar uma criança com câncer. Uma uhum, criança com HIV, às vezes, quando ela é descoberta, né, numa escola, num contexto, ela pode sofrer um preconceito muito, muito grande, não só dos pares, mas também das famílias dos pares, né? Na pesquisa que eu fiz no mestrado, uma das mães, ela me relatou isso, né? Que ela, pensando, né, em proteger os colegas do filho dela, ela foi contar para a diretora que uhum, o filho dela era HIV, para eles saberem que caso tivesse algum agravo de saúde, ele se machucasse e tal, que tinha que ter alguns cuidados. E ela contou para essa diretora. E não tem problema nenhum, as pessoas conversam em casa sobre diversos assuntos e tal, mas ela conversou sobre isso com o marido, enfim, e a filha dela, que era colega, né, da mesma idade, assim, dessa menina, ouviu e aí contou no colégio todo. A criança não sabia que tinha HIV ainda, ela descobriu assim, e ela foi alvo de um tamanho preconceito que os pais das outras crianças começaram a não querer mais que os seus filhos brincassem com ela, e então começou a se tornar impraticável. uhum, E o, a solução, né, que essa mãe ela teve e tal, até com a ajuda do profissional de saúde, foi retirar essa criança dessa escola e ir para outra escola, uhum, porque
não tinha mais como a criança ter estava muito sofrido. Então, o diagnóstico do HIV não é um diagnóstico fácil de se divulgar e nem é um diagnóstico que é normalmente divulgado nesses serviços. O que a gente pode trabalhar, né, enquanto profissionais de saúde, é trabalhar com os professores, para os professores, de repente, introduzir esses temas nas salas de aula, né, trabalhando essa desconstrução desse estigma e desse preconceito, mas Uhum. sem expor a criança e sem divulgar, né, essa informação, a não ser que seja de interesse dessa criança. É até um paradoxo, né? Porque quanto mais a gente esconde, mais, de certa forma, a gente está reforçando um pouquinho desse estigma, porque a gente está escondendo, e o ideal era que todos pudéssemos falar sobre isso e que essa É. pessoa não precisasse se esconder. Uhum. Mas às vezes tem que pesar, né? Especialmente para criança e adolescente, tem que pesar essa questão do desenvolvimento infantil e da questão psicológica, né? Biopsicossocial, né? De como ela se relaciona e como isso afeta, né? Os modos de crescer. Então, às vezes, o mais viável para proteger aquela criança naquele momento é não revelar o diagnóstico nesses espaços sociais. Aham. E também deixar, só reforçar que não se transmite assim, né? Que a criança pode brincar, apertar, abraçar. Não é dessa forma que as outras crianças vão ser também alvo ou vão ser infectadas pelo HIV. Não é dessa forma que acontece. Então, os pais não precisam ter essa preocupação, né? Caso Sim. saibam que existe no colégio alguém, né? Alguma criança ou algum adolescente nessa condição. Eu... O que precisa ter contato é um contato ou de mucosa, mas assim, de muita. Uma área grande, então beijar não pega HIV. Uhum, E o contato maior é o sanguíneo, né? O isso. contato sanguíneo. Tá. Eu vou ler aqui mais alguns comentários, Renata. Tem uma pergunta da Jaque. A Carla Voga chegou, o Railson Souza, Contágio do Bem tá aqui. Eric, Márcia Arcanjo, a gente já teve uma live aqui com a Márcia, a Lúcia Gama chegou, Verônica Pinheiro também. Sejam todos bem-vindos. A pergunta da Jaque, Renata, é assim, que o tratamento, ele é gratuito, né? Ele é pelo SUS. Mas no caso do adolescente, tem um esquema específico ou o tratamento para o HIV, ele é igual para todo mundo? Existem esquemas específicos e são protocolados, né, no Manual das Diretrizes do Tratamento à Criança e Adolescente com HIV. Óbvio que tudo é adaptado, né? As doses elas são adaptadas de acordo com a faixa etária, com o peso, com a idade. O que Uhum. acontece é que tem que ter uma renovação uma reorganização, às vezes, dos esquemas, né? Os esquemas eles não podem permanecer muito tempo iguais para essas pessoas não desenvolverem nenhuma resistência ao medicamento. Então, Uhum. às vezes, você vai ter um esquema com dois, três medicamentos, daqui a pouco você muda aqueles princípios ativos e reorganiza para que os receptores dessas pessoas não tenham resistência. Aham. Tá. Então a gente já sabe como é que a gente pode identificar se a gente tem ou não o HIV, que existe tratamento, um tratamento gratuito, acessível. O adolescente pode namorar, pode ter relação sexual, como qualquer outro adolescente. E, Só tem que Renata, usar camisinha, como isso, todos nós, os adolescentes, adultos, todos. isso, tem que usar camisinha, tem que usar preservativo, tem que conversar também, né, para se informar, buscar profissionais da saúde. Tem a pergunta assim: então,
Quais são. E o adolescente também, ele pode ter uma família depois? Filhos? Pode, pode. Existem maneiras de fazer essas inseminações mecânicas. Então, por exemplo, se você tem uma menina que ela é soropositiva e ela tá namorando um menino que não é soropositivo. Uma menina não, né? Uma mulher. Uhum. Vamos falar de adultos. Então, ela tá fazendo a delícia do tratamento, a carga viral dela tá indetectável, etc. Existe, assim, você transam com camisinha e depois, com uma seringa, enfim, você faz a aspiração da ejaculação, né, do esperma, e você introduz no útero mecanicamente esse esperma e a pessoa pode engravidar sem problema. Existem, né, as outros tipos de inseminação. Também a questão de quando é que a carga viral está indetectável, né? É muito difícil de haver essa infecção, Uhum. mas até o contrário, eu vou ficar te devendo, porque eu não me lembro. Faz Tá um bom. tempo que eu não leio Tá. sobre isso. E que orientações para a gente estar caminhando aqui para o nosso encerramento da nossa live? Já não teve mais nenhuma pergunta aqui. Quais são as orientações, Renata, tanto para pais que estão com seus adolescentes, quanto os próprios adolescentes também que se encontram nessa condição, e para os que não estão, como se prevenir, como, né, procurar se informar, ter uma vida saudável, tanto Então, fisicamente quanto sexualmente também. eu esqueci de falar da PrEP, tem a PrEP também, que é, né, quando você tá uma pessoa que tem um relacionamento, né, com uma pessoa soropositiva, ela pode tomar, né, a PrEP, que é como se fosse um coquetel também de antirretrovirais preventivo, né? E isso também ajuda nessa questão de construir uma família, né? Nesse sentido. Orientações, eu acho que todo mundo está careca de saber, mas vale reforçar. Nunca transar sem camisinha. Inclusive, sexo oral tem que fazer com Uhum. camisinha. E às vezes as pessoas esquecem, né? Mas também há a possibilidade de infecção por sexo oral, então Uhum. recomenda-se que seja utilizada a camisinha também. E Gente, namorar livremente, beijar quem quiser beijar, abraçar quem quiser abraçar, todos os sexos, todos os gêneros, os mesmos gêneros juntos, mesmos gêneros separados, tá. diferentes, todo mundo se pegando de camisinha. Uhum. Qual é mesmo o serviço onde eles podem estar buscando fazer o exame? Existem os centros de testagem e aconselhamento, Uhum. que é onde que as pessoas, né, devem buscar se elas tiverem alguma exposição ou também para fazer os seus exames regulares, né? Como se você é sexualmente ativo, né? Se você vai lá no fazer um exame de, sei lá, de ginecológico todo ano, por que que você não vai fazer Uhum. um exame de HIV todo ano? Se você faz um hemograma todo ano, por que que você não vai fazer um exame de HIV sífilis todo ano, né? Aham. Ninguém está livre. HIV não tem cara.
Sim. E o uso do preservativo é para proteção individual, no caso, né? Para minha proteção e para proteção também do parceiro. Então, Exatamente. Matheus, bem-vindo, obrigada por ter participado. Adriana Santiago também. Chris Lay, acho que falei correto. Gi. E é isso. Renata, se alguém tiver alguma pergunta, pode estar te mandando um direct no seu Instagram, Sim, Renata Bubadue, vou colocar aqui também. Deixa eu ver aqui, coloca. Renata. Coloca que eu não sei, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E Vou o teu colocar no blog? site também. Isso, teu blog também, né? É, Renata? Isso. Tá, .com.br. Quando é o blog, só tem que botar barra blog. tá bom. Tá no bio do Instagram. Eu coloquei o blog direto na bio do Instagram para ficar mais fácil das pessoas lerem. As pessoas têm que ler. Ler é importante. Uhum. E a nossa live vai ficar também salva para quem quiser assistir em outro momento ou compartilhar, fica à vontade, tá bom? E é isso, Renata, suas palavras finais. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Minha primeira live. Começou. De muitas. Aham. Gabriel, Isabel. E é isso então. A Ana Beatriz, minha orientadora. Obrigada. Até a nossa próxima live, que a gente vai ter uma outra live ainda em setembro, tá bom? Até lá, então. Uma boa noite a todos. Até a Boa próxima. noite. Tchau. Obrigada, Renata.